IBCCRIM fez o que nenhuma faculdade fez. O IBCCRIM congregava todos os tipos de pessoas juntas. O primeiro momento que eu ouvi falar do IBCCRIM foi na pós-graduação, numa aula de pós-graduação da professora Ada, do professor Magalhães, do professor Scarance. Eu lembro que o Alberto Zacarias Toron, o Toron, chegou com a novidade de que iam fazer um novo instituto, que iam abrir um novo instituto de ciências criminais, pediu para os professores se poderia fazer o anúncio para os alunos da pós, e tirou do bolso um monte de tiras assim, de papel cortado, sabe? Escrito para escrever o nome, escrever a profissão, o telefone, o RG, e convidou para a sessão que ia haver. Convidou os professores, enfim, convidou todo mundo. A professora disse quem estaria, falou falou do Alberto, falou do Luiz Flávio, falou de várias pessoas. Os professores estimularam os alunos a irem, ficaram muito felizes, disseram dos institutos, falaram do Instituto Manuel Pedro Pimentel, que tinha perdido força, de outros institutos, e desejaram muita sorte. Na semana seguinte, por questões profissionais, eu não pude estar presente, que foi o dia que teve aqui a cerimônia. Depois desse evento, o que mais se comentava, claro, ninguém podia saber o que seria o IBCCRIM, por óbvio, mas assim, o que mais se comentava entre os advogados era a quantidade de pessoas de outras profissões, tinha procurador de Estado, porque não tinha defensoria pública ainda, tinham juízes, eles comentavam de juízes, de promotores, de pessoas, realmente, o que fez com que todo mundo percebesse que o IBCCRIM não era um instituto de uma classe social. A despeito de ter se utilizado aquele lugar, era um ambiente de todas as pessoas da área penal, todos os atores que trabalham nessa área. Isso foi uma coisa que foi muito comentada entre os advogados e me deixou muito curioso para conhecer. Passados uns dias, eu não conhecia o Dr. Alberto Silva Franco. Conhecia de nome, conhecia de obra, conhecia de referência por conta dos julgados dos tribunais, que eram sempre citados, os julgados deles, da turma deles, da quinta turma, mas eu não conhecia pessoalmente. Aí houve um evento em que eu estava com o professor Magalhães e o professor Scarance da faculdade. Eu acompanhava um professor italiano que tinha vindo para o Brasil, eu tinha ficado um tempo com ele, e a professora Ada pediu para que eu ficasse com o professor para, enfim, não deixá-lo sozinho na cidade. E ele foi dar uma palestra na Associação dos Procuradores do Estado, aqui na Liberdade. E eu me incumbi de pegar a ele, encontrei com os professores, na porta da associação, o Dr. Alberto chegou. E aí os professores me apresentaram ao Alberto. O Alberto perguntou se eu já era associado do IBCCRIM. Eu falei que não, ele falou, não, precisa ser. Eu falei, não, eu sei, já estou sabendo, eu vou lá. Não, tem que ir lá, semana que vem. E aí o Alberto já me deu o primeiro trabalho, né? Ele chegou e pediu para o professor a palestra que ele ia dar, se tinha por escrito. E aí o professor falou, olha, eu passei para o Maurício. E ele está fazendo a tradução. E aí o Alberto falou, então você faça a tradução e mande para nós que nós vamos publicar. Do professor Mário Chiavari, que era um professor de processo penal de Turim, mas naquele momento era muita novidade o professor de processo penal serem constitucionalistas. E ele tinha acabado de escrever uma obra de 2 volumes sobre processo penal e os direitos fundamentais. Então era muito, mesmo na Itália, ele era uma pessoa muito afamada. Ele já era professor ordinário de Turim, enfim. E aí, quando eu fui levar esse trabalho, já traduzido, eu fiz a inscrição, aí na Tabatinguera, já estava na Tabatinguera, foi feita a reunião, eu entreguei, o Alberto me apresentou para as pessoas, eu conheci algumas pessoas que eu conhecia de referência, e sentei, foi muito engraçado, porque eu sentei à mesa com eles, um escritório era muito pequeno, tinha uma mesa muito pequena, tudo era apertado lá, né? E principalmente quando tinha reunião, todas as pessoas juntas, era muito apertado. E eu lembro que eu sentei com ele, não, senta aqui, vamos conversar e tal, e eu estava muito sem graça, porque... E aí eu lembro que eles tinham pedido vários artigos de várias pessoas para poder publicar. E aí o Alberto me deu um artigo e falou, ó, leva esse artigo aqui, dá uma lida, faz seus comentários, e traz na próxima semana para a gente poder verificar se a gente publica ou não. E aí eu falei, mas eu vou falar se vai publicar ou não? Ele falou, claro, faz seus comentários aí, traz suas considerações e que a gente vai ver. Eu saí de lá assim, eu encontrei lá um amigo que era procurador de Estado e era defensor lá Penha, que era o José Messias.
Aí eu saí, eu lembro que nós saímos todos juntos para almoçar, tal, e eu cheguei e falei, Messias, é sério mesmo que os caras queriam ouvir minha opinião sobre o artigo? Ele falou, não, vai lá, você vai ajudar. O Messias secretariava, fazia uma série de coisas. Ele era uma pessoa muito participativa no começo. E aí começou a minha história no IBCCRIM. Nunca mais saí, nunca mais deixei de participar de nenhuma reunião. Eu estava na reunião em que decidiram fazer um boletim. Foi muito. A preocupação não era fazer o boletim, a preocupação era se nós teríamos material para ter periodicidade. Essa era a preocupação. E a reunião da revista, eu lembro que nós falamos, todos estavam juntos na época que pensamos no primeiro seminário internacional, fruto de uma experiência que todos tinham vivido da Associação Internacional de Direito Penal, a IDP, que tinha feito um congresso internacional no Rio de Janeiro. E aí as pessoas falaram, por que o Brasil não faz congressos internacionais? A gente precisa... E aí eu lembro que o Luiz Flávio foi muito ativo nessa época, nesse momento, dizendo que faria contato com os professores da Espanha para convidá-los. E aí surgiu a primeira ideia de fazer um seminário internacional. Os primeiros seminários foram todos na faculdade, porque nós fomos até a faculdade, pedimos gratuitamente um empréstimo do Salão Nobre e a faculdade cedeu na época. E nós nos responsabilizamos por todas as despesas, essas coisas, mas a faculdade cedeu o Salão Nobre, o espaço da faculdade, o que era uma coisa... No Salão Nobre, se não me falha a memória, cabem quase 600, entre a parte de baixo e a parte de cima, quase 600 pessoas. Era um ato de coragem, né? Para um primeiro seminário internacional, a faculdade, o ambiente da faculdade era um ambiente que os professores se sentiriam bem, fazer da faculdade, de lá de São Francisco. Foi um começo totalmente sonhador e as coisas iam se realizando. Conforme nós íamos sonhando, as coisas iam se realizando e iam se mostrando possíveis. E nós íamos fazendo e as coisas iam dando certo e todo mundo colaborava, todo mundo ajudava, todo mundo queria dar o melhor de si. Foi uma época... foi logo depois da Constituição, né? Todo mundo acreditava que realmente o direito penal e o processo penal brasileiro mudariam. Quando você ia para uma reunião e via o Luiz Flávio, o Alberto, o Vico, que já era um procurador dentro da procuradoria bastante hierarquicamente importante, era uma figura simbólica, principalmente para a procuradoria na área penal, ele era um protagonista da procuradoria da área penal. Quando você encontrava essas pessoas, o Dr. Ranulfo, o Márcio já ia nessa época, o Márcio Bartolo, então você encontrava essas pessoas sentavam e trabalhavam junto com você, fazendo as coisas, aquilo era uma coisa tão mágica, tão fantástica, né? Que aproximava as pessoas, tornava todos iguais, a despeito de não serem iguais, né? Eu me lembro que eu estava sentado no começo, apareceu um texto de um professor internacional, e aí as pessoas perguntaram assim, mas quem é? Aí ninguém conhecia, tal. Aí o Alberto falou, não, eu conheço, fulano, tal, e contou a história do cara. Aí eu lembro que eu estava sentado lá do Alberto, eu cheguei, olhei para a cara do Alberto e falei assim, olha, o dia que eu souber metade do que você sabe, eu vou ser uma pessoa assim, profissionalmente, cientificamente bem realizada. Aí o Alberto olhou para mim e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu te dou tudo que eu tenho pela sua idade, quer trocar? Eu olhei para a cara dele e falei, olha, do jeito que você é inteligente, para você estar querendo trocar porque eu estou em desvantagem, eu não estou entendendo, mas eu não vou trocar. As reuniões de quinta-feira eram a melhor parte da semana. A melhor parte da semana eram as reuniões de quinta-feira. Principalmente quando eu comecei a assumir diretorias, você tinha muito trabalho antes, você tinha muito trabalho depois, e na quinta-feira, isso aqui na quinta-feira pegava fogo. Cada sala tinha um grupo reunido, discutindo, porque nós reuníamos todos juntos. Então reunia, às vezes o horário era um pouco diferente, mas se reunia o pessoal do boletim, se reunia o pessoal da revista, se reunia a diretoria executiva, e todo mundo participava. Então era uma coisa assim, você entrava numa sala, saía de uma sala. Eu brincava que no IBCCRIM você não podia abrir nenhuma porta nas quintas-feiras. Se você abrisse uma porta, te arrumava um trabalho. Você abria a porta, botava, bom Maurício, eu estava esperando você, vem cá que tem uma coisa que você fazer. Teve um determinado momento que a faculdade ficou pequena. Teve um momento que a faculdade ficou pequena.
E agora eu não vou me lembrar se foi na minha gestão, acho que não foi, tá? Acho que não foi na minha gestão, mas eu acho que foi, eu era diretor não, eu ajudei na coordenação do Seminário Internacional, em que nós decidimos tirar o Seminário Internacional do centro da cidade, da faculdade. Isso foi um problema dentro do BCCRIM, porque a faculdade era de graça. E nós queríamos levar isso para a região da Paulista, que era uma região de fácil acesso, onde as pessoas ficavam nos hotéis, principalmente as pessoas que vinham de fora. Era uma região que todo mundo gostava principalmente as pessoas que vinham de fora gostavam de estar. E nós fizemos o primeiro seminário internacional fora da faculdade, foi no Maxud Plaza. E eu lembro que eu participei dessa conversa com o gerente não foi nem com o gerente, foi o responsável, era mais que o gerente, para fazer esse seminário. Nós nos comprometemos em colocar um número X de professores internacionais no hotel, que era um hotel, já não era mais o melhor hotel, teve uma época que o Maxud foi o melhor hotel de São Paulo. Aí ele já não era mais, mas era um excelente hotel. E nós assumimos esse compromisso de alugar X quartos para os professores. Todos os professores internacionais ficaram no Maxud, o que era uma coisa importante para o próprio hotel. E aí nós conseguimos fazer, foi uma aventura. E foi uma aventura de sucesso. Nós colocamos pela primeira vez aproximadamente 1000 pessoas num seminário internacional. Se não foi isso, foi perto disso. Uma coisa eu tenho certeza, foi muito mais do que o número de inscritos e a receptividade. As pessoas ficaram tão felizes, né? No sentido, principalmente as pessoas de fora, de estarem fazendo no Maxud, que nunca mais nós voltamos para a faculdade. O seminário internacional ele não nasceu do nada, né? O Seminário Internacional, ele juntou aquela experiência que eu falei do Rio de Janeiro com a IDP, nós começamos a fazer cursos. Nós começamos a fazer cursos bem pequenos. Só que os cursos que nós fazíamos tinham uma procura enorme. Era assim, e veja, os cursos, nós fazíamos cartazes e colocava na porta do Fórum Criminal. Essa divulgação era essa. Colocávamos na porta da faculdade, no mural da faculdade, das faculdades, depois começou a colocar na PUC, FMU, Mackenzie, enfim. Era flyers, né? Nem chamava de flyers, eram os cartões que você distribuía. E aquilo rapidamente enchia. Rapidamente enchia. E aí nós começamos a ver que as pessoas estavam querendo ouvir. Tinha público para ouvir. Quando veio essa experiência da IDP, nós resolvemos fazer o Seminário Internacional. Por quê? Porque aí nós misturaríamos professores brasileiros, isso sempre foi a nossa ideia, com professores estrangeiros. Claro que todo o protagonismo e as estrelas do evento internacional eram os professores estrangeiros. Mas nós tínhamos professores nacionais que já tinham importância internacional, o Miguel Reale, a professora Ada, enfim, o René, o Nilo Batista. Você tinha vários professores que tinham condição de sentar junto a um professor internacional com o próprio conhecimento. O Zaffaroni ajudou muito, o pessoal da Argentina, né, ajudou muito nessa aproximação. E o Seminário Internacional foi fundamental porque eu acho que colocou o Brasil no mapa das discussões internacionais. Os professores depois, os professores internacionais, falavam muito bem de como tinham sido recebidos e tratados, e do público, porque eles não estavam acostumados com um público tão grande, um público era assim, começavam com 800, 900 pessoas de dia e até o final da noite, entendeu? E eles começaram a falar muito bem. Então, quando você ligava para os professores já tinham ouvido falar do Seminário Internacional. E quando você mandava para esses professores os seminários que você já tinha feito com os professores que tinham vindo, eles começavam a se sentir confiantes de vir. Eu lembro que o Ferraioli pisou no Brasil pela primeira vez num seminário internacional do IBCCRIM para dar uma palestra com 1000 pessoas. Eu lembro que ele ficou encantadíssimo com isso. E muitas pessoas já com o livro dele em italiano, eu fui uma dessas pessoas, eu levei o livro dele, Diritto e Ragione, para ele autografar, eu tenho esse livro até hoje, e ele ficou muito surpreso. Foi aí que o animou a fazer uma tradução do livro para publicar em português. Ele veio, inclusive, na época, o Luiz Flávio estava nesse grupo, estava o Luiz Flávio, o Juarez, a Ana Paula Zomer, o Fauzi, eles se comprometeram com o professor, conversaram com ele, e foi um trabalho muito bem realizado. O RT dava muito apoio, porque nós estávamos desenvolvendo muitos produtos com o RT, e a RT viu no IBCCRIM uma possibilidade de ter publicações de qualidade. A revista, ela ajudava muito nos seminários internacionais,
Porque os seminários internacionais, quando você começa a organizar, você tem muita despesa. Eu organizei oficialmente 2 seminários internacionais e ajudei acho que uns 5, junto à comissão de organização. Você tem uma despesa brutal. E você não tem receita. Na época, você não tinha receita. A ideia de pegar o patrocínio com os escritórios de advocacia foi do Podvo, numa reunião, porque nós tínhamos um problema, porque o IBCCRIM pagava suas contas, né? Fazia muita coisa, mas pagava as contas. E o seminário, muitas vezes a gente deixava de fazer coisa porque não recebia, as pessoas faziam inscrição muito próximo, né? Então você não tinha receita, você não sabia nem se ia ter lucro. A RT ajudava nisso, muito. E quando o Podvo trouxe a ideia de pedir patrocínio dos escritórios, no começo do ano, quando nós começávamos a fazer as contratações, eu acho que foi uma excelente ideia, uma grande ideia, porque o seminário começou a se pagar com o patrocínio dos escritórios, mesmo poucos, na época, né? Começaram poucos escritórios. Então a RT e esses escritórios garantiam, eu diria que quase, mas garantiam, assim, o primeiro semestre de despesas eles garantiam, com certeza. O segundo semestre já dependia de inscrição, aí já era uma... Mas o seminário internacional colocou o Brasil, seguramente, o Brasil passou a ser um evento que se esperava, principalmente os professores da Europa. Eles esperavam o que aconteceria no segundo semestre. E muitos diziam para nós que esperavam ser chamados. O boletim, ele nasceu porque nós começamos a detectar a jurisprudência, na época, era uma jurisprudência ideologicamente controlada. Os tribunais de justiça, eles tinham um chamado setor de jurisprudência. Esse setor de jurisprudência era o setor que publicava jurisprudências dos tribunais. Os tribunais tinham suas revistas. E havia sempre um desembargador, ou, no caso do TACRIM, um juiz de alçada, que presidia esse setor do tribunal chamado jurisprudência. A jurisprudência, portanto, ela era ideologicamente controlada por essa pessoa que estivesse lá, dependendo do perfil dele, dependendo das coisas, e principalmente os desembargadores e os juízes de alçada encaminhavam os votos que eles achavam, os seus próprios votos. Às vezes o presidente da Câmara ou o presidente da sessão, vendo uma decisão importante, encaminhavam para o setor de jurisprudência, que eram aquelas as jurisprudências que eram publicadas nos repertórios oficiais. Acontece que isso sufocava a jurisprudência, vamos chamar assim, mais liberal, uma jurisprudência mais constitucionalizada, que vinha surgindo. Às vezes de juízes e às vezes de desembargadores corajosos, mas que não tinham os seus votos, suas decisões, às vezes até votos divergentes, publicados. O que fazia com que a ideia dos tribunais era uma ideia uniforme. Os tribunais tinham a imagem que umas poucas pessoas escolhiam que o tribunal tivesse. A despeito de nós sabermos aqui em São Paulo que não era bem assim a história. E aí nós começavam a aparecer, mandavam para nós, os associados levavam jurisprudências extremamente importantes de questões assim que na época eram grandes conquistas. E aí nós falávamos, pô, isso aqui a gente tem que publicar. Vamos publicar. Mas vamos publicar onde? Né? Onde é que você publica uma jurisprudência? Não tinha internet, não tinha nada. Onde é que vai publicar? E aí a ideia falou, vamos fazer um boletim. Então nós vamos fazer um boletim. A ideia do boletim era que o boletim tivesse principalmente duas coisas. Número 1, a notícia dos eventos que o IBCCRIM queria fazer. Cursos, esse tipo de coisa. E a segunda coisa, publicar a jurisprudência. E se faltasse, o boletim era uma folha, né? Era uma folha. Se não me falha a memória, o boletim 0 foi uma folha. E se faltasse alguma coisa, nós publicávamos um artigo, um comentário, um editorial, um comentário sobre alguma coisa que tinha acontecido relevante no mês. Era essa a ideia. E aí nós começamos a publicar. Quando nós começamos a publicar e começamos a distribuir, de maneira amistosa, né? A gente publicava e distribuía. Isso começou a correr muito na academia e começou a correr muito na mão dos advogados. E os advogados começaram a citar o boletim como fonte da jurisprudência. Por quê? Porque não se pegava jurisprudência pela internet. Eu fiz isso muitas vezes. Quando eu tinha um caso criminal que eu queria procurar jurisprudência a meu favor e queria fugir da revista
trimestral de jurisprudência. Uma coisa um pouco mais aberta era a revista, era a RT, era um pouco mais aberta, mas não era muito, porque também... Eu ia no arquivo de jurisprudência e ficava lendo decisão por decisão. Decisão por decisão. E as decisões demoravam muito tempo para irem para o setor de jurisprudência. Tinha um andar, meio andar, um quarto de andar aqui no Fórum do João Mendes, que as moças ficavam datilografando o julgado. Então você chegava lá, por favor, eu quero uma cópia do meu julgado, você tá na datilografia, tá uma pilha ali, ó, tem que esperar. Aí depois aquilo ia para revisão, então demorava. O boletim deu agilidade. E as pessoas começaram a citar o boletim. Quando isso aconteceu, o boletim ganhou volume, ainda muito limitado a São Paulo. O boletim ganhou volume. Nós percebemos que conseguimos publicar mais páginas. Porque tinha matéria para mais páginas. Porque aí, quanto mais você informava, mais as pessoas mandavam. E quanto mais as pessoas mandavam, mais espaço você precisava. O boletim ganhou volume. Quando o boletim ganha volume, começou... Eu acho que no primeiro ele era um encarte, uma coisa assim. E aí ele começou a ter... Encarte não, eram 2 folhas. Aí depois ele começou a ter encartes. Eu não me recordo quem, mas houve a ideia de vender os boletins a um preço simbólico para instituições de ensino e para órgãos, instituições, Ministério Público, Procuradorias do Estado, magistratura, de outros estados. Como se fosse vamos dizer assim, uma coisa muito precária, não dá para se comparar em matéria de qualidade, com a revista dos tribunais. E isso foi algo assim, eu lembro que se vocês pegarem no boletim, nós começamos a publicar num determinado momento a quantidade de instituições que ajudavam no boletim, foi assim fora do normal. Nós tínhamos uma demanda que nós tivemos que contratar uma gráfica para assumir o compromisso conosco de fazer o boletim. Era uma coisa, não era mais uma coisa amadora, tinha que ser uma coisa, e aí veio nós mandávamos o material para a gráfica fazia um layout, a coisa começou a ficar profissional. Nós vendíamos milhares, dezenas de milhares nós vendíamos. Por exemplo, o curso do professor Damásio comprava, acho que 2 mil, 3 mil, todo mundo comprava, todas as instituições compravam. E isso impulsionou demais o nome do IBCCRIM no Brasil, tanto que nós começamos a colocar, foi aí que surgiu a ideia de colocar, o primeiro símbolo do IBCCRIM era o mapa do Brasil, né? Nós resolvemos colocar isso exatamente, e aí nós começamos a entrar em contato com essas instituições e pedir para essas instituições mandarem material para nós. Então as jurisprudências chegavam pelo correio. Eles iam lá, tiravam xerox e mandavam. E aí vamos dizer assim, essa rede de pessoas que pensavam mais ou menos igual, começou a se expandir para o Brasil inteiro. E isso foi um salto, se o Seminário Internacional deu para o IBCCRIM uma projeção internacional, no sentido de ser respeitado como um instituto, como uma referência, o boletim deu uma projeção nacional. Nós vendíamos para o Acre, para Rondônia. E aí quando você chegava, tinham pessoas, eu lembro quando nós íamos dar curso, as pessoas pediam autógrafo no boletim. Se você não tinha um livro publicado que as pessoas comprassem e tal, para pedir autógrafo, elas pediam autógrafo no boletim. Então assim, o boletim, eu acho que mais do que a revista já era uma coisa científica, já era uma coisa bem elaborada, já nasceu bem pensada. Até porque nós chamamos a RT, para que essa revista fosse da RT. E a RT trouxe todo o know-how dela de outras revistas técnicas que ela publicava. Então, a revista já nasceu bem estruturada. Nós tínhamos medo com relação à periodicidade, mas em matéria de qualidade estava muito tranquilo, porque nós tínhamos fonte e a RT tinha know-how. Né? Por isso que a revista é da RT. Porque a RT fez uma associação conosco, que já vinha muito antes da revista, mas por isso que a revista é da RT. Porque naquele momento, muitas pessoas já me perguntaram, por que a revista não é do IBCCRIM? Porque no momento que nascemos essas coisas, publicar uma revista, distribuir uma revista no Brasil inteiro, isso não é uma coisa amadora. O que faz uma boa editora é uma qualidade de publicação, mas é uma distribuição. A RT tinha, nós não teríamos nunca a condição de ter. Nós ganhávamos uma cota, isso acho que eu cheguei a fazer uma limpa significativa na minha época. Mas nós ganhávamos uma cota de revistas, o IBCCRIM, fazia parte do contrato.
nós não conseguimos distribuir a cota que a gente recebia. Não tínhamos capilaridade para fazer a distribuição. Então, essa foi a grande razão de fazer a revista. Posso dizer que o IBCCRIM tinha algumas preocupações que garantiram ao IBCCRIM um crescimento muito significativo. A primeira coisa é, nós detectávamos, dado a essa mistura que havia de atores de várias classes profissionais, você tinha delegado, você tinha advogado, você tinha defensor, tinha procurador de Estado, né? Não tinha nem defensoria, você tinha promotor, você tinha desembargador, você tinha juiz. Então, você tinha uma visão bem plurânime das coisas. A segunda coisa, você tinha muitas pessoas da academia. E qual era a nossa preocupação? Eu lembro que eu conversei, essa biblioteca que nós estamos aqui hoje é um exemplo vivo disso. Quando nós começamos a biblioteca, a conversa fui eu, Mazina, Salomão, Alberto. Então, quando nós decidimos fazer isso aqui, eu lembro que eu ia viajar, eu falei, vocês querem? Eu vou viajar, porque na época você tinha que pagar o olho da cara aqui para comprar livro importado. Quando você viajava, você comprava barato, porque você comprava o preço de lá, e mandava embarcar. E eu lembro que eles me deram uma verba para que eu comprasse livros para cá. E eu gastei, eu queria chegar nesse ponto, eu gastei 80% da verba em livros de criminologia. Por quê? Porque nós tínhamos uma preocupação de fazer aquilo que faltava. Nós víamos o que não tinha. Então, por exemplo, a faculdade, falo pela minha faculdade da USP, Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco, não havia verba para compra de livros. Então, ao IBCCRIM não cabia competir na formação de uma biblioteca, seria muita burrice querer competir com o acervo histórico que naquele momento já tinha a São Francisco, que era imbatível e ainda é, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, e tinha mais uma biblioteca que eu estou me esquecendo agora. Então, o que nós investimos? Investimos em duas coisas. Número 1, livros novos, ou seja, livros que estivessem saindo que as bibliotecas não compravam, principalmente de autores jovens, mais promissores, que a biblioteca não ia gastar dinheiro com isso, e nenhuma dessas, porque eram públicas, eu lembro que eram todas públicas. E a segunda coisa, revistas. E essa ideia de revistas veio do Alberto. Eu lembro que o Alberto falou, nós precisamos, porque a revista, dizia ele, é o meio mais rápido das novas ideias se comunicarem. Então a pessoa tem uma boa ideia, ela não escreve um livro, ela escreve um artigo. E aí começa um debate entre artigos. Então, se nós tivermos revistas, nós vamos ter alguma coisa que nesses lugares. Então o IBCCRIM ele tinha uma visão uma análise bem técnica sobre o que faltava, principalmente nós acadêmicos. O que eu sinto falta quando eu quero fazer pesquisa eu não encontro? E aí a gente falava com o IBCCRIM, e o IBCCRIM ia exatamente... Por isso que o IBCCRIM se tornou uma biblioteca, até hoje, não tem aluno meu de pós-graduação, aliás, não tem aluno de pós-graduação que eu veja, você é sócio do IBCCRIM? Não, então, cara, desculpa, você está... Que mundo você vive? Não? Por quê? Porque eu acho que o acervo da biblioteca complementa de sobra, principalmente trazendo ciências criminais que a faculdade tradicionalmente nunca olhou. Agora começa a olhar. O IBCCRIM já nasceu olhando para isso. Então, ele tinha um senso de necessidade, nunca quis competir com esses, queria complementar, porque era uma estupidez se eu quisesse competir. Vou comprar livros históricos, custa o olho da cara, e eu nunca vou ter dinheiro que vai suprir o que essas coisas já têm. Vou ter duplicidade, para quê? Isso também era no boletim, também era na revista, a revista veio suprir um canal que as ciências penais tinha deixado de lado. Professores com artigos robustos e importantes não tinham lugar para publicar. Então isso começou a estimular alunos de pós-graduação e professores a escreverem artigos não de 5, 10, 15 páginas, mas de 30, 40, 50 páginas. A terceira coisa é que nós tínhamos uma visão do o que é o novo. O que está acontecendo de novo? Quais são talvez fruto das revistas, talvez fruto dos brasileiros que estudavam fora, faziam cursos pós-graduação, e quando eles voltavam para o Brasil, eles encontravam no ambiente do IBCCRIM um meio ambiente absolutamente pronto para eles. Eles se sentiam ainda nas universidades discutindo o que tinha de ponto. E eles traziam essas obras, traziam esses livros, traziam essas ideias, traziam professores, traziam nomes de professores que eram
brilhantes, mas começando uma carreira e que ninguém conhecia. E aí nós apostávamos nisso, nós apostávamos nas pessoas. Então, assim, a terceira perna é que nós olhávamos para onde as pessoas não olhavam ainda. Nós íamos buscar onde as pessoas não enxergavam que tinha coisa. E como nós trazíamos, não foi tudo bem sucedido. Tinham professores que traziam, às vezes ele não falava tão bem, não era tão carismático, mas tinham professores que eram fantásticos, jovens. E às vezes, já maduros, mas desconhecidos. Muito respeitados nas universidades, mas desconhecidos. Isso começou a gerar, principalmente para esses professores, ou jovens ou desconhecidos, uma amizade muito grande pelo IBCCRIM. E aí eles começavam a publicar as coisas lá e mandavam para os seus respectivos correspondentes, que traduzia, publicava. E aí veio, vamos fazer uma revista com artigos em língua estrangeira, que também foi uma aventura. Porque nós recebíamos muito, e aí começamos, mas que língua vai ser, qual vai ser o idioma? Tal. Decidimos pelo espanhol, porque, enfim, pela proximidade, por uma série de coisas, mas nós recebemos em italiano, recebemos em inglês, recebemos em alemão, recebíamos, acho que talvez o idioma que nós menos recebíamos fosse francês, mas o resto, eu lembro que tinham vários associados que gostavam do idioma e ficavam traduzindo. A Universidade de Coimbra, eu acho que talvez a Universidade de Coimbra, eu reputo muito a pessoa física do Alberto Silva Franco. O Alberto Silva Franco foi uma pessoa que abriu as portas da Universidade de Coimbra por amizade que ele tinha. E depois disso, ele desenvolveu, ele é uma pessoa cativante. E ele é uma pessoa... O Alberto é, acima de tudo, uma pessoa generosa. Acima de tudo. Em todos os sentidos que você pode imaginar, ele é uma pessoa generosa. Às vezes eu não consigo entender tanta generosidade que ele tem, às vezes em situações que talvez eu recomendaria que não fosse, mas ele é. Porque ele é. Ele não consegue controlar. E nesse aspecto, a Universidade de Coimbra começou a ser para ele uma correspondência muito grande, muito forte. E os professores de Coimbra começaram a abrir as portas de outras universidades. Na Espanha, o Luiz Flávio ajudou muito, porque ele tinha na Complutense de Madrid muitas relações. E aí um professor chama o outro, vou lhe dar um exemplo, que eu vivi. Alguns professores alemães, o professor Peter Hunefeld, foi estudar em Coimbra. Ele era professor do Max Planck e foi estudar em Coimbra. Os professores de Coimbra, claro, fizeram amizade com ele. E de lá veio toda uma linha germânica desse curso. Linha germânica essa que foi muito auxiliada pelo professor Peter Hunefeld, que veio dar palestras aqui. Ele falava português perfeitamente. E aí ele começou a trazer e indicar outros professores alemães com ideias e projetos novos, desafiadores para eles. E o IBCCRIM começou a ser uma marca nas universidades de um instituto que tinha uma pauta, na época do Seminário Internacional, a gente fazia uma pauta que era dividida em penal, processo penal, porque o público queria muito isso, e tinha sempre uma terceira parte. Essa terceira parte era criminologia, sociologia, enfim, tinha filosofia. E os professores começavam a ver, quando nós mandávamos os flyers dos cursos anteriores, eles começavam a ver e falaram, cara, os caras estão ouvindo as pessoas que estão desenvolvendo o que tem de melhor aqui. Eu quero ir lá para falar. Nós tratávamos muito bem os professores internacionais, com muito respeito e, ao mesmo tempo, com muita cordialidade, no sentido de gostar mesmo que eles vinham, né, que estivessem aqui conosco. Tinha um grupo muito grande de pessoas que ajudava muito a se relacionar com os professores, eles estavam sempre acompanhados, era uma coisa muito festiva. E isso foi criando como é que eu vou dizer, uma imagem do IBCCRIM, não é bem uma imagem, porque era a realidade, mas criou um nome do IBCCRIM fora do Brasil. Então, quando você ligava e convidava um professor em nome do IBCCRIM, dificilmente o professor dizia não. E dificilmente ele cancelava. Se ele tivesse aceito, ele cancelava. Só que nós aprendemos também que o time dos europeus, dos professores internacionais, não é convidar
com poucos meses de antecedência. Né? Tinha professor que seja convidado com mais de 1 ano de antecedência. Nós começamos a convidar o professor Hassmer, por exemplo. Eu lembro que a primeira vez que nós tomamos coragem de ligar e convidá-lo, ele falou, olha, para o ano que vem eu já tenho todas as datas tomadas. Era assim, não é que eu não posso esse ano, o ano que vem já não dá para eu dar palestra. E aí nós falamos, não tem problema, então fica para o outro ano. Que era o que a perenidade das coisas do BCCRIM dava de segurança. A gente sabia que 3 anos depois a gente estava fazendo seminário internacional. Aliás, não dava para imaginar sem isso. Olha, então faz o seguinte, professor, só tem algum artigo? Ah, tenho, mas está em alemão, não tem problema, o senhor manda aqui, nós traduzimos. Quem vai traduzir? Ah, fulano. Ele falou, fulano vai traduzir? Ah, então tá bom. Não, mas olha, depois que traduzir, nós mandamos para o senhor fica à vontade para fazer as suas... Entendeu? Então tinha essa troca. Isso era uma troca. Na década de 80, e eu acho que década de 90 ainda, começo da década de 90, as universidades tinham verba, mas era uma verba infinitas vezes menor do que tinha na década de 60 e 70. Na década de 70 começou a haver um corte ideológico, e na década de 80 e 90 começou a haver um corte financeiro mesmo. Né? As pessoas não davam dinheiro no começo, porque não queria que se comprasse livros com uma mentalidade libertária. Depois não dava dinheiro porque dizia que não tinha dinheiro. E depois veio uma política de alguns governadores, eu falo pela minha universidade, que é a Universidade de São Paulo, de desestímulo à universidade. Eles não investiam na universidade. E a universidade, desculpe, é lugar para você investir para produzir ciência em prol da comunidade. Né? Você tem que injetar dinheiro, isso não é uma coisa para dar lucro. A universidade não dá lucro, a universidade dá conhecimento. Né? E eu vi isso acontecer. Então as coisas eram burocráticas, não tinha verba para chamar professor, não tinha verba. Você chamava professores e fazia cursos nas universidades por amizade. O professor não recebia uma passagem aérea, não recebia estadia, entendeu? Então isso dificultava as proximidades. Outra coisa, o IBCCRIM ocupando espaços. Quando nós sabíamos que tinha um professor de fora que vinha por uma banca, por um convite, por um prestígio de um professor, nós imediatamente preparávamos alguma coisa para que o professor também fizesse uma apresentação para nós. Convidamos o professor da faculdade e o seu convidado. Então isso começou a tornar o IBCCRIM um espaço extremamente democrático. E esse espaço democrático começou a congregar jovens, na época, né? Jovens, há 30 anos atrás eu estava com 25 anos de idade. Jovens que estavam sedentos por conhecimento e não tinham tantas facilidades no Brasil. Eu, para comprar livro, eu precisava viajar para a Europa. Era mais barato eu comprar uma passagem para a Europa, gastar alguns dias de dinheiro na Europa para comprar todos os livros que eu precisava do que comprar os livros aqui. Se eu fizesse a mesma lista, eu pagava o equivalente. E sem a experiência de ter viajado para a Europa, por exemplo. Né? Uma coisa muito mais agradável. Então, as coisas, você fazia pedidos no Brasil de livro, as pessoas não entregavam. Não mandavam. Pessoa física. As editoras não vendiam para pessoa física. Então, o IBCCRIM começou a ter uma... O IBCCRIM foi fundamental para mim. Eu não seria sombra do que eu sou hoje se não fosse o IBCCRIM, em matéria de conhecimento científico. Eu vou dizer que a minha pós-graduação na faculdade, eu fiz o curso todo de pós-graduação na faculdade, se não foi equivalente, eu acho que o IBCCRIM foi muito mais rico para mim, em matéria de conhecimento científico, do que a própria faculdade. Porque ele me trouxe profundos conhecedores e profundos pensadores de criminologia, de filosofia do direito voltado para o direito penal, para o processo penal, me trouxe sociólogos. Eu lembro quando o professor Alessandro Barata... O que o professor Alessandro Barata é? Ele é um professor de direito penal? É. Ele é um criminólogo? É. Ele é um sociólogo? É. Ele é um analisador de sociedades e de história? É. Como eu classifico essa pessoa? E essa pessoa veio e trazia livros e produzia junto ao IBCCRIM. O Zaffaroni. O Zaffaroni é uma pessoa extremamente próxima, sempre foi uma pessoa extremamente próxima do IBCCRIM. Pelas amizades, pelo ambiente. O que o Zaffaroni é? O Zaffaroni é tudo. O Zaffaroni é tudo. O Zaffaroni transcendeu todos os tipos de classificação possível.
Quem é o Zaffaroni? O Zaffaroni. Aí ele é professor do quê? Então, de tudo. Eu aprendi aqui que ciências criminais, que não é possível que o processo penal sobreviva de maneira, vamos dizer assim, criativa, e o direito penal também, sem as ciências criminais. E foi aqui que eu aprendi isso. Isso não era... Até pouco tempo atrás, não existia cadeira de criminologia na faculdade. Até pouco tempo atrás. As primeiras pessoas a mostrarem a importância da criminologia para mim, da filosofia do direito para o direito penal, da história do direito para o direito penal, da história do direito a faculdade me ensinou, mas assim, essa importância tão ampla de conhecimentos foi o IBCCRIM. Eu vou lhe falar uma coisa que transformou a minha vida. A gente estava aqui, montamos um núcleo, que foi a questão do SIC. Né? O SIC não nasceu desse núcleo, mas o núcleo foi uma peça importante para o SIC. Esse núcleo foi o núcleo que o professor Sérgio Salomão é que teve a ideia de montar, de trazer esse núcleo para cá. O núcleo começou a mostrar para mim uma análise empírica, a importância de análise empírica, que eu era um ignorante. Eu imaginava que o cara ia lá, catava as coisas, somava, fazia uma estatística e pronto. Eles não mostraram para nós o que é uma pesquisa empírica de verdade, com metodologia, com ciência, principalmente pesquisas empíricas que foram importantes. Por exemplo, os julgados do Tribunal de Alçada Criminal. Nós temos uma publicação sobre os julgados do Tribunal de Alçada Criminal, que eram julgados de roubo, que na época foi assim o primeiro estudo, até então não tinha nenhum, de análise crítica, análise de dados, parametrizado, com critérios de obtenção de informações, mas com uma análise crítica de estudo que todo mundo sabia como é que as coisas estavam, mas todo mundo ficou chocado depois que o estudo veio à baila e a gente publicou, entendeu? Por quê? Porque ninguém imaginava que era tão... o corte preconceituoso era tão grande, entendeu? E isso foi aqui. Depois a GV, com a cultura econômica da GV, quando ela fez a faculdade de Direito, a GV começou a trazer mais esses estudos, porque emprestou toda essa bagagem, esse know-how da faculdade de Economia para a faculdade de Direito. Mas as primeiras coisas surgiram aqui. A minha gestão foi 2005 e 2006. Quando, em 2004, eu caminhava, eu já era vice-presidente do Dr. Marcos Naum, e quando eu caminhava para ser o presidente do IBCCRIM, eu lembro que eu conversei com o Naum, que era o presidente, em 2004, conversei com o Alberto, conversei com o Carlos Vico, conversei com o Mazina, que foi o meu vice-presidente, e pedi a eles, em 2004, eu era vice-presidente, eu pedi a eles autorização para conversar com vários professores de processo penal do Brasil que eu achasse que podiam colaborar para nós fazermos um projeto, um anteprojeto de Código de Processo Penal do começo ao fim, para que ele ficasse pronto e para que nós entregássemos isso para o Brasil. Nós faríamos uma cerimônia para entregar isso junto ao Ministério da Justiça da época, e o que era já na gestão do Márcio Tomás Bastos, e para o Congresso. E eu reuni saí convidando os professores, com autorização da gestão, e eles aceitaram, e nós começamos a fazer esse projeto. Foram as reuniões de processo penal mais ricas que eu tive na minha vida. Desse grupo participaram, que eu convidei. Estamos falando de 2005, né? Ou seja, nós estamos falando de 17 anos atrás. Olha as pessoas que participaram 17 anos atrás. A professora Maria Tereza, que hoje é presidente do Superior Tribunal de Justiça, ou presidente eleita, vai assumir agora no segundo semestre. O professor Gustavo Badaró, da faculdade aqui. O Jacinto, Nelson Miranda Coutinho, o Auri Lopes Júnior, o Alexandre Vanderlich, o Salo de Carvalho, o Andrei Zenkner, o Paulo Rangel, do Rio de Janeiro, o Geraldo Prado, do Rio de Janeiro, Elmir, da Bahia, o Edson Baldan, delegado de polícia. Eu lembro quando eu cheguei para o Edson Baldan, convidei o Edson Baldan, ele falou assim: Maurício, a nossa amizade está te atrapalhando. Eu sou delegado. Eu falei: pois é, por isso que você tem que estar lá. Eu preciso de um delegado, eu preciso de você.
O Badão fala vários idiomas, o Badão é professor hoje da PUC, professor é estudante, enfim. Mas éramos todos jovens. Era um grupo de pessoas jovens. E por que não deu certo? Porque nós fazíamos as viagens por nossa conta, tínhamos que separar agendas comuns para todos e pagávamos nosso bolso. E nós começamos a fazer esse projeto, fizemos uma reserva de código. Essa parte ficou pronta. Fizemos uma reserva de código, para que o código ficasse blindado contra mudanças esporádicas e espasmódicas que acontecem até hoje. Fizemos uma consulta, o Jacinto consultou um constitucionalista de Curitiba a respeito da possibilidade de fazer uma reserva de código. Nós discutimos essas questões todas. Começamos a fazer, e era muito importante a reserva de código, porque a reserva de código, ali nós tínhamos colocado a parte principiológica, mas quando nós colocávamos a parte principiológica ali, nós estendíamos, nós professores, nós estendíamos todas essas discussões até a fase de execução penal. Então nós sabíamos o reflexo que aquilo provocaria em cada um dos pontos, e cada ponto daquilo era discutido criticamente. Por quê? Porque nós sabíamos que se nós fizéssemos o começo muito bem feito, fazer o código seria muito mais fácil. O Fauzi, Hassan Shukr, estava nesse grupo. Então, assim, eram discussões extremamente ricas. Porque, para colocar um princípio, nós discutimos todas as fases do código. A Elizabeth Queijo, a doutora Elizabeth Queijo se agregou depois. Eu estou lembrando aqui dos nomes das pessoas, porque eu estou me lembrando das reuniões e mais ou menos as pessoas sentavam. Isso foi, infelizmente, por falta de... Porque cada um dava... Imagina, você reunir esse grupo de pessoas durante 4 dias, uma vez por mês. E as pessoas paravam seus compromissos, largavam o que estavam fazendo, pagavam do seu próprio bolso, arcavam com os prejuízos de não estarem trabalhando. Não tinha dinheiro de ninguém, era nosso dinheiro. Se nós tivéssemos hoje a internet que nós temos para fazer videoconferência, e não foram poucas as vezes que eu ouvi de alguns desses integrantes, por conta de tudo que está acontecendo no Brasil, de 15 anos para cá, se nós tivéssemos terminado aquele código, quantas vezes o Congresso Nacional precisou de um código? E seria um código totalmente diferente do projeto que está lá. Porque o projeto que está lá é o nosso código ruim, com alguns avanços jurisprudenciais que nós já conquistamos, que estão colocados lá dentro, e poucas coisas novas. E o que tem de novo, ou está suspenso, ou não está sendo aplicado. Ou seja, era um código remendado. Ele não é um código no sentido de inovador. Ele é um código muito melhorado. A espinha dorsal dele passa a ser acusatória, tem um ganho fantástico. Mas é o que é possível, né? Por quê? Porque é o que é possível? Porque isso foi feito num concerto político, como tem que ser. Mas eu acho que a base de um anteprojeto, ela tem que ser feita por cientistas jurídicos da área. Depois, discute-se com alguns, vamos chamar assim, alguns representantes desse grupo, as mudanças no Congresso. Mas tem algumas coisas que não dá para mudar. Se você mudar algumas coisas, cara, então desculpa, então tira e faz o que vocês quiserem. Quando as pessoas suspendem a ideia de que o sistema é um sistema acusatório, então o que adianta você ter a reforma do Código de Processo Penal? Não serve para nada. Você muda para continuar tudo a mesma coisa. Porque a cultura jurídica tem uma força muito grande. Por isso que nós já tivemos 46, 67, a emenda de 69 e 88. Nós tivemos 4 constituições, vou continuar de 69 como... E o Código de Processo Penal continua igual à Constituição de 37. Por quê? Porque o Código de Processo Penal serve a quem está no poder. Ele é uma arma forte, violenta, que serve a quem está sentado no poder. Pouco importa que matiz político tenha. De 1942, né, um ano de código, 1942 até agora, nós já tivemos todos os tipos de ideologia política no poder. O Código de Processo Penal serve para todo mundo. É triste você ter um instituto que tenha que ficar lembrando as instituições brasileiras que existe Constituição. Isso é um negócio absurdo. Nós devíamos estar discutindo avanços constitucionais. Nós devíamos estar discutindo implementações além do que o texto constitucional prevê. Quando o texto constitucional prevê, por exemplo, ampla defesa, eu vou me limitar às questões criminais. Quando ele se discute ampla defesa, ele não está discutindo se a pessoa tem direito à autodefesa ou defesa técnica, porque isso é meio que o óbvio, já desde que...
Nós estamos discutindo coisas que vão muito além disso. E aqui no Brasil, nós temos um hábito de nunca conseguimos complementar um avanço. Nós sempre abortamos o avanço e damos 2 passos para trás. Por isso que nós continuamos o Código de 1940. As pessoas hoje ainda continuam aplicando o Código de 1940 em desfavor da Constituição. Claramente em desfavor da Constituição. E eles dizem que é porque não tem lei. Pô, não tem lei, mas tem Constituição. O IBCCRIM sempre foi... O estatuto do IBCCRIM traz a Constituição como a sua pedra fundante. Não existe nada que o IBCCRIM faça ou trabalhe ou tenha sido produto do IBCCRIM que não tenha uma vinculação a fazer a Constituição se tornar uma realidade. Isso deveria ser a pedra básica de qualquer instituição brasileira. Acho que o IBCCRIM precisa ser um órgão, um instituto que congregue magistrados, membros do Ministério Público, delegados de polícia. Primeiro, para poder dar voz a essas pessoas que estão nessas instituições. E segundo, para poder ouvir essas instituições. Porque tem gente que está no Ministério Público que está lá asfixiado, na magistratura, na polícia e mesmo na defensoria. A gente ouve muita crítica de defensores. Mas se você consegue, primeiro, dar um ganho de espaço para aquelas pessoas e depois, em contrapartida, ouvi-las. Ouvi-las. Não foram várias as vezes que eu vim para cá convencido de uma posição, eu, Maurício, e cedi. Convencido, me deixei convencer pela outra posição. Era um exercício democrático importante no IBCCRIM. Eu acho que o IBCCRIM precisa continuar, nos próximos 30 anos, olhando para lugares em que as pessoas ainda não enxergam. Esse é o papel do IBCCRIM. O IBCCRIM tem que manter conquistas, mas o IBCCRIM tem que ter uma parte muito importante dele de vanguardista. E o IBCCRIM, eu tenho reparado, tem se esforçado muito, aliás, eu acho que como todo o Brasil, né, para ficar mais ou menos onde está, de tantas as dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas é necessário se olhar para frente, é necessário ousar, é necessário não ter medo, é necessário trazer ideias e buscar espaços que as pessoas não acreditam que existam. Porque se o IBCCRIM não fizer isso, ele vai ser um porto conhecido, com muita utilidade, mas ele vai deixar de iluminar efetivamente os horizontes. O IBCCRIM foi razão. Eu perdi a quantidade, se você perguntar para as pessoas, uma quantidade enorme de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, nasceram de ideias que foram trazidas pelo IBCCRIM. Não são ideias do IBCCRIM, o IBCCRIM buscava essas questões, criava o debate. As pessoas saíam e iam escrever. Isso começou a ser uma fonte inspiradora. A fonte, ela precisa dar aquilo que nós sabemos que é necessário para nós vivermos, mas a fonte precisa dar aquilo que nós não sabemos que é necessário para viver. O IBCCRIM trouxe esperança e realizou esperança, tornou esperança verdade, concreta, em momentos muito escuros. O IBCCRIM nasceu num momento muito escuro. Mas é nesse momento que a luz tem sentido. A luz não tem sentido ao meio-dia. A luz tem sentido no meio da madrugada. Ali é que a luz precisa existir. As pessoas vão perder medo. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de errar. As pessoas têm medo de tentar. As pessoas têm medo de ousar. E quem tem medo disso tem medo de viver. Porque a pessoa perde o sentido de sonhar. A gente vive porque a gente espera que amanhã será um dia melhor. A gente talvez não se lembre de dizer isso todos os dias para nós mesmos, mas nós acreditamos que vai ser. O IBCCRIM era um lugar para o qual eu me dirigia às quintas-feiras, na certeza de que eu sairia logo depois do almoço, chegava bem cedo, a gente almoçava, saía depois do almoço. Para mim era... por mais que eu trabalhasse, por mais que tivesse tarefas, por mais que tivesse obrigações,
por mais que eu assumisse coisas, eu fazia aquilo com uma paixão de alguém que acredita que esperança, fé e amor existem. As pessoas hoje têm medo. As pessoas têm medo de tudo. As pessoas gastam sua energia brigando. Quando, na verdade, as pessoas deveriam gastar sua energia construindo. E aqui era um lugar de construção. Aqui eram poucas os dissensos que haviam. E era um lugar sem vaidade. Uma outra grande vantagem que o IBCCRIM tinha sobre a academia. A academia é, por excelência, um lugar de vaidades. E o IBCCRIM não tinha vaidade. Quando você via uma pessoa como Alberto Silva Franco se dispondo a fazer coisas que era para um jovem fazer, um jovem não ia se recusar a fazer aquilo de muito bom grado. Foi isso que eu vivi. Não tinha diferença. Não existia, você está começando, você é ex-presidente, você, entendeu? Isso era a fraternidade que existia. Existia um senso de igualdade, sem o que não é possível se conviver em grupo. Não é possível se construir em grupo. O IBCCRIM tinha essa capacidade de construir porque havia um senso de igualdade que era, talvez, era o sentido mais positivo da palavra igualdade. As pessoas que eram superiores, continuam sendo muito qualificadas perto de mim, elas se colocavam numa posição muito próxima a mim, não para me oprimir, ou para me humilhar, mas para me estimular a ficar como elas. Era um estímulo que eu sentia. Era uma igualdade de eu querer... Pô, eu estava junto com elas, era tão bom ver o que elas sabiam, aquilo estimulava o seu crescimento, entendeu? É isso que deve existir. Uma pessoa que tem... Eu hoje tenho 55 anos de idade. Eu seria muito covarde se eu fosse discutir ciência com... Eu estou me imaginando quando eu comecei aqui. Com um jovem de 24 anos de idade. Por quê? Porque eu tenho 55. Mas se eu, eventualmente, sentar com ele e conviver com ele, eu vou estimulá-lo a que ele progrida como eu progredi. Eu hoje sou melhor do que eu era quando eu tinha 24 anos. Mas por causa disso. As pessoas... O IBCCRIM nunca foi um espaço envenenado. Nunca. Nunca. Tinha dissidências, tinha discussões. Eu tive brigas dentro do IBCCRIM que depois se sanaram rapidamente. Outras demoraram um pouco mais de tempo. Mas eu preciso reconhecer que todas as brigas foram feitas e tidas, e os desentendimentos, em prol de algo que era melhor. Não era para mim e não era para outra pessoa. Não foram poucas, mas todas foram sinceras. Até as brigas eram sinceras. Não existia um ambiente tóxico. Não existia um ambiente tóxico ninguém quer viver. No ambiente tóxico as pessoas só vivem por interesse. Você só suporta a toxicidade de um ambiente quando você tem interesse naquilo. Espontaneamente você não larga a sua família, seus amigos e as coisas que você tem que fazer em prol de um ambiente tóxico. Você só faz isso em prol de um ambiente produtivo. Hoje, eu encontro amigos que eu fiz no IBCCRIM que faz 5, 6, 7, 8 anos que eu não vejo. Eu abraço, sorrio, fico feliz, como se eu estivesse ainda frequentando as quintas-feiras aqui. É impressionante. Impressionante. De tão autêntico que era aquilo. Então essa associação, ela precisa de sentimentos verdadeiros. Senão você não tem um grupo de pessoas... Senão as pessoas que são competentes vão procurar seus interesses, elas não vão se dar para nada. Eu estou cheio de coisa para fazer. Você está cheio de coisa para fazer, ele está cheio de coisa para fazer. Um ambiente ruim, em que você não ganha nada, os seus interesses não são um ambiente tóxico, né? Você vira as coisas e vai cuidar da sua vida. Você tem um monte de coisa para fazer, você tem onde crescer para outros lados, entendeu? Eu acho que esse sentido de igualdade, de solidariedade, precisa ser reacendido de alguma forma. O Dr. João hoje é desembargador no Amapá.
Na época ele era juiz. E aí nós íamos dar um ciclo de palestras lá, que ele tinha, como representante do IBCCRIM, ele tinha chamado a gente para dar palestra. E eu fui um dia, a minha palestra era um pouco antes, fui eu, Vico, Alberto, Tereza, enfim, foi um monte de gente. O Naum. E aí eu fui antes, eu fui um pouco, um dia, 2 dias antes. Conheci o João, tal, e o João chegou para mim muito humilde, muito, falou assim: Maurício, como é que é o Dr. Alberto e o Dr. Naum? Como é que eles são, assim? Eu falei: como assim, João, como eles são? Ele falou assim: não, como é que eu me dirijo a eles? Cara, quando ele falou isso, eu falei: ah, não, não tá de brincadeira que ele falou isso para mim. Eu falei: não, João, você não se dirige a eles. Eles é que se dirigem a você. Você não fala com eles enquanto eles não se dirigirem a você. Aí o João falou: eu falei: sim. E nós estávamos indo para o aeroporto, e eu e ele no carro. E eu falei: não, claro, você não fala com eles. Você vai ver, João, que eles vão me cumprimentar, tal, mas você vai ver que eu vou te apresentar e eles vão falar com você. Porque, claro, óbvio, né? Uma pessoa que não conhece, eu quero me cumprimentar a mim. E aí eu lembro que o João ficou no aeroporto com essa... E aí, na hora de sair do aeroporto, eu e o Alberto fomos de um carro e o Naum foi com ele no carro. Aí quando nós chegamos no restaurante do hotel, o Naum me chamou no canto, falou assim: Maurício, aconteceu alguma coisa? Eu falei assim: por quê? Ele falou: porque ele não fala comigo. Eu falei: não fala. Ele falou assim: não. Eu falei: pô, não, eu não sei, eu acho que ele não gostou de você. Eu tô achando que tem algum problema. Aí na hora do jantar, eu contei pro Naum e pro Alberto. Bom, o Naum e o Alberto quase me mataram. Quando chegou no jantar, eles obviamente foram assim, falou: olha, deixa eu falar uma coisa pro senhor, pro João. O senhor não acredita em nada do que ele fala. Esse rapaz é um mentiroso. A partir desse dia, a amizade que se criou entre eles foi uma amizade de, assim, eles se ligam, se falam até hoje, e eu também. São coisas que ficam para sempre. E ele contava isso, o João, a primeira palestra dele, ele contou o que eu fiz para ele, essas questões todas. E aí ele sentava, contava uma piada para o João. Então, assim, o João pegou o Alberto Silva Franco e o Marcos Naum, que era o presidente, que eram, sei lá, para ele eram pessoas distantes, e se tornaram pessoas extremamente próximas. Entendeu? Isso era bem a cara do IBCCRIM. É isso.